Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do KardecTube. Eu sou Michel Macedo e esse é o estudo da obra de Allan Kardec, o que é o Espiritismo. Estamos com o time completo hoje, o trio reunido para continuar o estudo dessa obra tão importante. Estamos no estudo de número 35, já faz 35 estudos, 35 semanas estudando essa obra, o que é o Espiritismo. Lembrando que Allan Kardec escreveu três pequenas obras introdutórias para o estudo do Espiritismo. Destas três, nós já estudamos de maneira completa duas aqui na quarta-feira: o Espiritismo em sua mais simples expressão e o resumo da lei dos fenômenos espíritas. E agora estamos estudando o que é o Espiritismo, são as três obras para os iniciantes. Você consegue acessar todos esses estudos que a gente já fez aqui na playlist do canal. E o KardecTube é hoje um canal que produz muito conteúdo sobre Kardec diariamente. Nós temos live das de segunda a sexta às 14 horas. A gente estuda aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda-feira, às 20 horas, a gente estuda o Livro dos Espíritos. Na terça-feira, às 17h30, a gente faz um estudo crítico da obra Nosso Lar. Na quarta-feira, às 20h30, o que é o Espiritismo. Na quinta-feira, às 20 horas, um artigo da revista espírita.net. A gente só não tem esse estudo da quinta na primeira quinta de cada mês. Amanhã, então, não tem, mas depois continua toda quinta-feira, às 20 horas. E na sexta, às 20 horas, nós estudamos o Livro dos Médiuns ao vivo aqui. Esse estudo do Livro dos Médiuns é fechado para assinantes. Então, se você quer assistir e participar pelo chat do nosso estudo do Livro dos Médiuns, você assina o KardecTube, você vai em Seja Membro aqui no botãozinho azul do canal ou clica no link da descrição da live ou então deixa um comentário dizendo eu quero assinar, que a gente ajuda. São maneiras de você acessar todos os conteúdos aí do KardecTube e também de ajudar o canal. Lembrando que tudo fica gravado. Quem não pode assistir ao vivo, assiste gravado, assiste o que já passou, tudo nas nossas playlists. E a outra maneira de você ajudar é assistindo as lives, comentando, compartilhando o link e se inscrevendo no canal. Se você está aqui e não é inscrito no canal, clica em inscrever-se, é rapidinho, dura segundos, não tem custo e você ajuda muito ao nosso projeto. E claro, como eu já citei, quem puder e quiser, assina e aí também ajuda de uma maneira maior ainda o nosso canal. Então sejam bem-vindos, vamos dar prosseguimento hoje no assunto. Esse livro que é dividido em diálogos. A Kardec primeiro apresenta o conceito do que é o Espiritismo, nós estudamos, e depois ele apresenta três diálogos. É Kardec dialogando com o crítico, o cético e o padre. Nós já vimos todo o diálogo com o crítico e agora estamos vendo o diálogo de Kardec com o cético. Já estamos aí na sétima semana estudando os diálogos com o cético. E esse diálogo com o cético é dividido por temas. E o tema de hoje é o maravilhoso e o sobrenatural que nós vamos estudar. E antes de iniciar a leitura e os estudos, então eu passo para os meus amigos, meus companheiros de projeto, o José e o Lauro, para dar boa noite e também para dar os seus recados. Boa noite a todos, boa noite, Lauro, boa noite, Michel. Muito feliz de estar mais uma vez aqui para a gente estudar essa obra muito importante de Kardec, que é o Espiritismo, tratando desses temas aí fundamentais, né? Primeiro o diálogo crítico, agora o cético. São diálogos muito, a gente sempre comenta, muito agradáveis de ler. Então, um excelente estudo a todos. Boa noite, meus amigos de estúdio e nossos amigos de chat, né, que participam conosco aí, sempre comentando, perguntando, participando, que é muito importante. E tenhamos aí um ótimo estudo. Isso aí, temos aqui já, o pessoal está começando a chegar, o Adiros, a Fátima, que é a nossa assinante, e também a Luciana Barros, que é a nossa assinante. Sejam todos bem-vindos. E à medida que o pessoal vai chegando aí, e aproveitem para participar pelo chat, né? Tirar dúvidas, trazer comentários. A gente sempre faz uma rodada assim para tentar ajudar ao máximo. Mas vamos lá, vamos colocar o texto na tela, iniciando esse assunto maravilhoso e sobrenatural.
E aí o cético, esse V aqui que você está vendo é de visitante, né? É o cético perguntando para Kardec. Então diz ele, o espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isso me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares, já condenados pela razão. E aí Kardec responde, né? Uma ideia só é supersticiosa quando falsa, mas cessa de o ser desde que passe a ser uma verdade reconhecida. A questão está em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, isso não pode ser taxado de superstição antes de ficar provado que não existem espíritos. Direis, a minha razão não aceita essas comunicações. Porém, os que creem e que não são nenhum mentecaptos invocam também as suas razões. E, além disso, os fatos. Para que lado se deve pender? O grande juiz nessa questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais, classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Pretendeis julgar a priori segundo a vossa opinião. Nós só o fazemos depois de por muito tempo ter visto e observado. Acresce que o espiritismo esclarecido como é hoje procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas, mostrando o que há de real ou de falso nas crenças populares, denunciando o que nelas existe de absurdo, fruto da ignorância e dos preconceitos. Vou mais longe e digo que é precisamente o positivismo do nosso século que faz com que adotemos o espiritismo e que este deve, em parte, àquele a rapidez de sua propagação, antes que, como alguns pretendem, a uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. Eu vou parar aqui para a gente não ler muita coisa e depois a gente lê uma segunda parte, né? Mas é interessante que o cético ele inicia com uma afirmação, né? Ele inicia com uma afirmação que Kardec vai demonstrar que é uma afirmação falsa, dizendo que o espiritismo tende, evidentemente, ao maravilhoso e ao sobrenatural. E Kardec vai mostrar que não é verdade isso, porque ele coloca que num século onde as pessoas são racionais e um século que admira e é positiva, né, no sentido científico, ela não vai aceitar crendices, superstições, ideias maravilhosas, sobrenaturais. Então, ele coloca uma afirmativa falsa para dizer que o espiritismo não iria sobreviver frente ao século da razão e dos fatos, né? Kardec vai mostrar, sim, nós estamos na época da razão e da busca científica, mas quem disse que o espiritismo representa ideias supersticiosas, maravilhosas, sobrenaturais? Esse é um erro do cético, né? Kardec diz uma ideia só é supersticiosa quando é falsa. Pois bem, o espiritismo ele dá argumentos para defender a ideia da existência e a comunicação dos espíritos e apresenta os fatos. Ó, claro, há pessoas que apresentam opiniões e teses contrárias, mas aí Kardec diz: bom, mas se eu tenho de um lado bons argumentos somado aos fatos, e eu tenho de um lado pessoas com argumentos incompletos, às vezes irracionais, às vezes preconceituosos, que não viram tudo, que não estudaram direito, pessoas que simplesmente negam. Para que lado a gente vai tender? Para o lado que é argumentativo, que mostra os fenômenos. Então ele vai mostrar, olha, é justamente porque nós estamos
num século, aquele século XIX já representava isso, né? Em que as pessoas já não aceitavam simplesmente por aceitar, elas queriam argumentos racionais, elas queriam provas, e o Espiritismo justamente oferece isso. Então, ele não. A crença espírita, não, embora ela trate de assuntos que estão ligados à superstição, às superstições, às lendas, aquilo que é ligado ao maravilhoso, sobrenatural, Kardec vai mostrar para o cético que a diferença é que o Espiritismo vai agora lançar uma luz racional e científica sobre esses assuntos, justamente esclarecendo essas lendas, essas superstições. Então, ele não alimenta isso, pelo contrário, ele coloca os limites, ele explica, ele esclarece esses pontos, né? Então, ele justamente se serve desse século XIX, em que as pessoas estão mais exigentes, para apresentar uma teoria que atenda a essas exigências. Então, não é verdade que o Espiritismo aí revive as crendices e as coisas irracionais, né? Aliás, isso ele coloca mesmo. É por isso mesmo que o Espiritismo está rapidamente progredindo e progrediu naquela época, porque ele atende aos anseios da razão mais exigente, né? Então, é justamente o contrário, mostrando que eu posso tratar desses assuntos sem precisar cair no maravilhoso e no sobrenatural. É exatamente isso que o Espiritismo traz de novo, né? Bom, passo para vocês agora também comentarem aí. Esse é um tema bem interessante, né, sobre o maravilhoso e sobrenatural, porque é um tipo de crítica, de objeção com a qual a gente sempre se depara quando vai dialogar com as pessoas e aquelas pessoas que se colocam na posição de opositores, de antagonistas do espiritismo. Geralmente, quando a pessoa faz isso, ela vai fazer alguma objeção ao espiritismo por essa parte científica do espiritismo. Geralmente, ela não conhece bem a obra, ela não conhece bem os fenômenos e ela vai falar a partir dos preconceitos que ela tem. Ela tem algumas ideias na cabeça dela do que seja uma ciência, ela tem algumas ideias na cabeça dela do que é o espiritismo e os fenômenos espíritas, e ela vai falar baseado nisso. O problema é que nem sempre o que a pessoa está falando está correto. O que ela tem na cabeça dela que é espiritismo, muitas vezes não é. O que ela tem na cabeça dela que são os fenômenos espíritas também muitas vezes não é. Eu vou dar um exemplo da última conversa que eu tive com uma pessoa, que é uma pessoa que tem uma formação até sólida em ciência e filosofia, só que ela não conhece espiritismo. E ela começou a citar os estudos da parapsicologia lá dos anos 40, dos anos 50. E aí eu falei, olha, se você, para provar que os fenômenos espíritas existem, você acredita que a exigência seja fazer uma experimentação com médium dentro da universidade, isso vai sempre provar que o espiritismo é falso nesse tipo que os espíritos não existem, nesse tipo de experimento. Mas o problema não está no espiritismo ou nos espíritos, o problema está no tipo de experimentação que você está fazendo. Isso é um erro básico de ciência, é um erro básico. Para você experimentar com um fenômeno, você tem que experimentar da maneira correta. E essa não é a maneira correta de se experimentar com os fenômenos espíritas. Como o pessoal do paranormal, da parapsicologia, né? Eu falei paranormal, mas paranormal é o nome mais vulgar. A parapsicologia, ou metapsíquica, que tentou fazer uma proposta mais científica, lá com Charles Richer e um outro pesquisador lá que eu me esqueci o nome agora. Eles tentaram colocar os médiuns dentro da universidade para estudar,
Mas um experimento controlado ao modo da física e da química não é possível com o espiritismo. Exatamente. Você pode experimentar com os espíritos. Kardec explica como experimentar com os espíritos, sim, da maneira como a gente conhece lá do Livro dos Médiuns. Agora, um experimento controlado exatamente ao modo da física e da química, isso não é possível com o espiritismo. Você está experimentando de maneira errada. É a mesma coisa pegar uma bactéria, querer observar uma bactéria e pegar um telescópio. Ou pegar você querer olhar Marte, Saturno e pegar um microscópio. Você está experimentando de maneira errada. Não dá, não é assim que funciona, né? Então, é o que a gente sempre diz, né? Quando a pessoa faz esse tipo de afirmação que o cético fez, é porque, de fato, ela não conhece a obra, ela não conhece os fenômenos, né? E aí tem uma outra questão histórica, já para finalizar essa minha parte, eu passo para vocês. Tem uma questão histórica que é o seguinte: o tema dos espíritos, qualquer comunicação de além-túmulo, comunicação não material, não física, qualquer nome que se queira dar para isso, né? Qualquer força oculta, inteligência oculta, que fosse intervir no mundo dos homens, no mundo material, foi tomado ao longo de toda a história da humanidade como maravilhoso e sobrenatural. Até o século XVIII, eu concordo com o cético. Tudo isso era tido por maravilhoso e sobrenatural, superstição. E por que era assim? Porque não existia uma teoria científica para explicar os fenômenos. Somente por isso. Do momento que Kardec cria uma teoria científica para explicar os fenômenos, esses fenômenos deixam de habitar o campo do sobrenatural para habitar o campo do natural. Foi assim ao longo de toda a história da humanidade. Antes de existir filosofia, lá na Grécia Antiga, como é que os gregos explicavam o raio, a chuva? Falavam nas divindades, nos mitos. Então, se eu falar um raio cai numa pessoa e mata uma pessoa, aí lá no mito antigo do grego, ele vai falar: nossa, Zeus está com raiva da gente. Bom, hoje eu sei que isso é um mito, mas eu vou falar que porque eles explicavam através do mito, o raio não existe? Só porque a explicação vinha do mito? Não faz sentido. Então, nos tempos pretéritos, os fenômenos que hoje a gente chama de fenômenos espíritas, mas que eram fenômenos que ninguém sabia explicar, que eram as tentativas de explicação vinham de superstição, do sobrenatural, do maravilhoso, falavam que eram coisas ocultas, ou falava-se que era o diabo, falava-se que era qualquer coisa, bruxaria, magia, falava-se que era qualquer coisa. Só que a teoria científica vem, ela explica a causa dos fenômenos e ela delimita exatamente o terreno em que aquele fenômeno é real ou não é real, em que aquilo é possível ou não é possível de ocorrer. A gente, com a teoria em mãos, a gente pode usar a teoria como um filtro, como um critério de verdade sobre os fenômenos. Você usa a teoria espírita para avaliar os fenômenos. Sempre com vocês deve acontecer muito. As pessoas descobrem que a gente é espírita e começam a relatar fenômenos. Ah, porque minha tia, ah, porque minha avó, ah, porque eu sonhei, ah, porque eu vi. Aí a gente vai fazer o quê? A gente usa a teoria espírita para falar, olha, isso aqui pode ser isso, pode ser aquilo, não tenho certeza. Isso aqui já não está no campo do espiritismo. Assim como qualquer teoria científica na física, na química ou na biologia. Se uma pessoa vê uma luz no céu, ela vai passando, assim, aí ela fala, não sei o que é isso, ela vai conversar com o astrônomo. O astrônomo vai falar para ela o que pode ser, o que não pode ser. Olha, pode ser um cometa, pode ser uma estrela cadente, pode ser isso, pode ser aquilo. Aí ele vai falar, ó,
essa outra especulação que você está dizendo aí não foge do campo da astronomia, eu já não posso afirmar. É a mesmíssima coisa com o espiritismo. É a mesma coisa. A gente usa a teoria espírita como um critério de verdade, de possibilidade daqueles fenômenos. Se alguma coisa escapa do domínio do espiritismo, aí a gente já não pode afirmar nem que sim, nem que não, porque a ciência ela tem que ter essa prudência. Se você não sabe explicar um fenômeno e esse fenômeno ocorreu de fato, você não explica, mas também não nega a realidade do fenômeno. Esse é o grande erro que muitos críticos caem. Eles negam a própria realidade do fenômeno. Eles falam, se experimentou dentro da universidade e não deu certo, logo o fenômeno não existe. Esse é o grande erro deles. Tem dois erros aqui. Primeiro, é o que eu já falei, você está experimentando errado com o fenômeno, certo? Então, a pessoa está fazendo experiência errada. Então, é claro que o fenômeno nunca vai acontecer da maneira como ela quer naquele experimento. E o outro problema é, tá bom, o fenômeno não ocorreu hoje, mas como você explica os do século XIX? Tudo bem, não ocorreu hoje, mas como você explica os que ocorreram no século XIX, estão todos relatados, fartamente relatados. Aí a gente entra num problema de história, a gente precisava conversar com os historiadores, seria aí, para usar um vocabulário difícil, epistemologia dos fatos históricos. Como a gente admite que um fato histórico é verdadeiro, que tenha ocorrido. Por exemplo, será que Jesus existiu? Tem gente aí que fala que não, né? O pessoal da história. Será que Sócrates existiu? Será que Kardec existiu? Como é que a gente sabe? Como é que eu creio que Kardec tenha existido? Só por textos escritos? Porque não... A foto tem, eu ia falar, não tem foto, mas foto tem. Mas vamos falar de Platão, de Aristóteles. Então, como é que eu acredito que eles existiram? Não tem foto, não tem vídeo. É só por texto. Como é que eu acredito que a Revolução Francesa aconteceu? Não tem foto da Revolução Francesa. Tem notícias, livros publicados na época. É a mesma coisa com os fenômenos espíritas. Como é que eu sei que eles ocorreram? Notícias, livros, periódicos, as mais variadas publicações impressas, porque é essa maneira que a gente tem de tomar contato com fatos que ocorreram há mais de 200 anos, 150 anos. Não tem outra maneira. É por publicações impressas, pelo registro das pessoas. Então, a pessoa que tenta fazer esse tipo de objeção que o cético está fazendo, sempre vai cair nesse tipo de dificuldade. E eu diria que se ela mantém aquele preconceito que muitos apresentam, ela nunca vai ser convencida. É engraçado isso, ela nunca vai ser convencida porque o preconceito humano realmente é sempre muito forte. E como o Espiritismo revelou leis, né, apresentou para o mundo leis que até então eram desconhecidas, e o estudo, né, as observações, os fenômenos, provou realmente, né, a existência dessas leis. Então, isso passa a ser incontestável. Aquilo que poderia, a priori, ser olhado como algo sobrenatural, depois que você explica, fundamenta o fenômeno, explicando leis, né? É muito simples, né? Por exemplo, a alma, o espírito. Até então, quem não sabia sobre a existência do envoltório semimaterial que envolve a alma ou o espírito, diria assim, como esse ser, que é imaterial, que não tem nenhuma relação com matéria, pode agir sobre a matéria. Então, teria que haver uma derrogação das leis da natureza. Então, seria algo maravilhoso, sobrenatural. Mas quando você traz a teoria explicando que existe um envoltório, né, um aglomerado de fluidos em torno desse ser pensante, e é por meio desse envoltório que ele atua sobre o mundo material, porque esse envoltório, ele é uma espécie de matéria que nós desconhecemos, mas que tem relação com a matéria e pode atuar, né, o espírito pode atuar sobre a matéria, provocando os fenômenos. A partir disso, por meio das observações dos vários fenômenos que ocorreram, isso ficou resolvido.
Poderíamos imaginar assim, voltar no século XIX e dizer assim, olha, vai surgir uma aeronave gigante, pesada, que se mantém no ar. Qualquer um poderia dizer, isso é sobrenatural, não existe isso, né? Hoje é um fato, né? Hoje nós temos aí inúmeros tipos de aeronaves, foguetes que voam e cruzam o céu e que não causam espanto em ninguém. Então, esses fenômenos causavam espanto, era tido na conta de sobrenatural, maravilhoso, porque desconhecia as leis que estavam por trás ali, as leis que agiam. O Espiritismo vem e revela isso. Então, veja, ele combate o maravilhoso, o Espiritismo combate, ele não revive, pelo contrário, ele vem e explica, né? Os fenômenos das escrituras sagradas, né? Seja o Antigo Testamento ou o Novo o Evangelho, todo o Espiritismo vai explicar baseando nessas leis. Então, não há, né, maravilhoso, não há sobrenatural de forma alguma para o Espiritismo. Aquele que pensa assim é porque realmente não estudou o Espiritismo. Uma vez que estuda e compreende, fala, não, então está explicado aquilo que a gente pensava que era fora das leis da natureza, agora a gente pode compreender e até explicar isso de uma forma racional. Michel. Isso aí. Vocês lembraram vários pontos curiosos, né, do comportamento das pessoas com relação ao espiritismo, porque é interessante como as pessoas elas têm uma exigência do espiritismo, uma exigência, digamos, criteriosa e científica do espiritismo, que ela não tem com, com as demais ciências, né? É por isso que você vê que é um preconceito, né? Porque ela não é uma especialista em física, química, biologia e aceita física, química e biologia. Quando a gente fala do espiritismo como ciência, aí ela vira a doutora a critério, né? Aí ela, não, tem que me provar, tem que isso, tem que aquilo. Mas peraí, mas por que é só com o espiritismo que você é assim? Né? Curioso isso. E da mesma maneira, o comportamento, às vezes, como o José citou, né? A pessoa que usa para o espiritismo determinadas críticas que ela não percebe que se ela aplicar para a ciência dela, o problema é igual. Por que que ela escolhe só para o espiritismo para problematizar aquilo? Ela quer que os fenômenos espíritos se sujeitem à vontade dela. Mas se eu pegar os fenômenos da ciência dela e tentar sujeitar à minha vontade, ela vai me chamar atenção, né? Não, mas você tem que atender os critérios. Ué, mas por que essa diferença? A genialidade de Kardec foi justamente essa. O Kardec mostra o seguinte: olha, eu fiz uma ciência tão bem contra as outras. Está aqui os argumentos, está aqui a história, está aqui os documentos, está aqui o conjunto de fenômenos, está aqui as explicações, está aqui as comparações, está aqui. Ele dá, está aqui, ele apresenta, basta você ler e não ser preconceituoso para você ver que é o seguinte: olha, eu posso tentar. Claro que faz parte do jogo, a pessoa pode tentar formular uma crítica, um contra-argumento, essa possibilidade, ela faz parte desse mundo científico-filosófico. Agora, ela não pode ser preconceituosa, tendenciosa, falar do que não conhece, ou julgar com dois pesos e duas medidas, né? Que nem esse exemplo que a gente está dando aqui com esse texto de Kardec, né? Não tem nenhum assunto da história, mesmo da história da ciência, que não tenha passado pela superstição, pelos mitos. Todas as ciências passaram por isso. Até, aliás, todas as culturas passaram por isso até surgir a filosofia, a própria ideia de ciência para ir esclarecendo tudo isso. O espiritismo é da mesma maneira. Aqueles fenômenos que eram da ordem da superstição, da mitologia, o espiritismo também tem essa contribuição. Não diferencia em nada, né? Eu acho que hoje a gente está sempre estudando mais, mas hoje está tão natural da gente ver isso quando a gente estuda Kardec com um pouquinho de seriedade e sem preconceito, está muito claro, né?
Vocês citaram aí vários exemplos, a própria medicina, né? A medicina, ela começa completamente com a ideia que justamente tudo tinha a ver com o castigo dos deuses, com alguma coisa assim, a pessoa ficava doente, não eram causas naturais que causavam. Aí depois todo o entendimento que se tinha do corpo humano, olha, até chegar nos dias de hoje. Então, o espiritismo é a mesmíssima coisa. Não há nenhuma razão que não seja o preconceito. A única coisa que faz o espiritismo não ser aceito, como são as outras teorias, é o preconceito. Cada dia mais eu me convenço disso. Eu já comentei aqui várias vezes, eu vou repetir, né? Eu lembro que mais ou menos há 1 ano, 2 anos, eu resolvi ler a obra do Freud, né? Que é por muitos assim, meu Deus, o Freud, ele é para muitos. Aí eu fui lendo a obra do Freud, eu fui vendo e digo assim, meu Deus, Kardec é muito mais simples, claro, direto, factual. Kardec é, olha, aí você vê como é que um escritor como Freud pôde ser aceito, embora ele também não seja unanimidade, mas como é que ele pôde ter uma visibilidade mundial e Kardec, que trabalha de uma maneira muito mais clara, com argumentos e até próprios fatos muito mais simples de serem tratados do que toda a solução que o Freud tenta dar para os problemas que ele levanta. Kardec é 1000 vezes mais claro. Aí você vê que é preconceito. É preconceito. Claro, tem o lado de cá, os próprios espíritas começaram a tratar a coisa de uma outra maneira. Hoje você pega as próprias instituições. É óbvio que as próprias instituições espíritas se comportam de uma maneira não científica, tudo bem. Mas teria que ser até uma postura do próprio crítico, né? O crítico ele não pode basear uma coisa assim, de uma maneira tão vulgar, só analisando as pessoas. Imagina, se eu sou um especialista um crítico, um especialista em alguma coisa, eu não posso julgar aquela coisa só pelo comportamento dos seus adeptos ou dos seus pretensos adeptos. Eu tenho que ver as fontes, a fonte original, a fonte primária. Toda pessoa séria vai fazer isso. Eu não posso ficar julgando só por ouvir dizer. Isso não é um comportamento científico sério. Então, eu digo, cada dia eu me convenço mais que são duas coisas que eu estou me convencendo cada vez mais. Primeiro, que está muito claro para mim o Espiritismo como ciência. Quanto mais eu estudo e vejo pessoas que eu conheço estudando e argumentando, para mim isso está claro. E a própria obra de Kardec vai me atendendo isso. E outro ponto que para mim está muito claro é que isso só não é aceito por preconceito ou por falta de estudo da obra, que daí não é um problema da obra, é um problema de quem não estudou. Né? Porque é muito simples, muito claro, Kardec usa sempre até os mesmos termos, ele é muito didático, ajuda muito a gente a entender. Quando ele vai tratar de um assunto, ele usa a mesma linha de raciocínio. Por exemplo, se você pega o texto aqui do Maravilhoso Sobrenatural aqui e você lê o Maravilhoso Sobrenatural em todas as horas de Kardec, ele usa os mesmos termos, a mesma lógica, sempre fácil para entender. Então não tem outra explicação que não seja ignorância e má vontade para o espiritismo não ser aceito, respeitado entre todos, né? Por isso me dá uma esperança futura, né? Porque como é mais um problema humano, social, cultural, temporal, não é um problema de teoria, de forma, isso me dá uma esperança de que em algum momento, por alguma razão, de alguma maneira que eu não sei qual, bons pensadores no mundo inteiro vão dizer: opa, tem um autor aqui que está me chamando a atenção pela qualidade do que ele deixou. Acho que tem uma coisa aqui que talvez acho que aí pode ser que de repente alguém de muita relevância no meio intelectual mundial possa cair essa obra e ela comece a dizer: opa, pessoal, ó, tipo uma descoberta, né? O espiritismo pode ser tipo uma descoberta arqueológica, né? Alguém vai achar
e vai dizer, ó, descobri aqui um tesouro que por N razões estava escondido, que a gente não tinha. Ah, tem lá uns grupinhos escondidos no Brasil e pelo mundo que já tinha essa noção. Pode ser que o caminho seja esse, né? Devolvo para vocês e depois a gente volta para a leitura. Realmente não dá para a gente saber muito bem como vai ser o futuro, né? Mas, como você falou, como a causa de o espiritismo não ser aceito como ciência é uma questão de preconceito humano, não é um problema da teoria em si, a gente sabe que ideias que não são aceitas hoje, no futuro elas passam a ser aceitas, né? Porque o contexto humano ele muda muito rapidamente. Então, talvez aí no futuro a gente acaba ocorrendo como uma descoberta arqueológica mesmo, né? Como o Michel falou. Mas por mim a gente pode seguir com a leitura. Podemos seguir, podemos seguir. Vamos lá, então, terminar de ler o texto. Então, segue Kardec. O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão. Fomos deuses do paganismo ante o brilho do cristianismo. Sobrenatural é tudo o que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape à ação dessas leis. Mas, porventura, ele as conhece todas? Em todos os tempos foram reputados sobrenaturais os fenômenos cuja causa não era conhecida. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto é um fato tão natural como que se dá por intermédio da eletricidade entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas. O mesmo acontece com os outros fenômenos espíritas. O Espiritismo repudia, nos limites do que lhe pertence, todo efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagres nem prodígios, antes explica. Eu perdi aqui que eu olhei para a minha tela. Ali, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos, demonstrando assim a sua possibilidade. Ele amplia igualmente o domínio da ciência, e é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Como, porém, as descobertas dessa nova lei traz consequências morais, o código das consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Desse último ponto de vista, ele corresponde às aspirações do homem, no que se refere ao seu futuro, e como a sua teoria do futuro repousa sobre bases positivas e racionais, ela agrada ao espírito positivo do nosso século. É o que compreendereis quando vos derdes ao trabalho de estudá-lo. Aí ele cita aqui o Livro dos Médiuns, capítulo 2, a Revista Espírita de dezembro de 61, janeiro de 62, e o capítulo 2 abaixo. Muito, muito, muito claro o que ele traz aqui, né? O José aí que está nessa fase aí de estar muito ligado a essa questão da filosofia da ciência, e quando vê Kardec falando assim, é um prato cheio, né? Porque ele faz analogias muito boas, né? Quando ele fala que o Espiritismo apresentar uma lei, né? Que um espírito do morto pode se conversar é tão natural quanto duas pessoas conversarem à distância por meio da eletricidade. É muito genial essa analogia que ele mostra para mostrar que o Espiritismo apresenta as leis naturais. Antes se considerava esses assuntos sobrenaturais porque você não tinha as leis científicas estabelecidas e para explicar o fenômeno. Agora elas se reduziram a leis naturais que explicam os seus fenômenos com, com o mesmo com a mesma riqueza como eu explico um fenômeno de conversação à distância através da eletricidade. É muito sábio esse exemplo que ele dá. Ele mostra que, assim como as demais ciências, o espiritismo coloca limites, né? Então, toda ciência bota limites sobre a questão da possibilidade ou não dos fenômenos, sobre a extensão, as consequências.
Ele demarca o que pode, o que não pode. Então tem todas as características. E claro, aí ele mostra que o espiritismo apresentando uma lei nova, uma ciência nova, ele amplia a ciência como um todo, né? Porque agora, além das leis naturais que regulam o mundo material, eu tenho leis naturais que regulam a vida da alma, do espírito. Então ele mais não faz do que ampliar a capacidade que a ciência tem de estudar a natureza. E claro que por se tratar de seres inteligentes que nada mais são do que a gente fora do corpo, entra naturalmente, Kardec percebe as consequências morais. Porque ao estudar o mundo natural onde esses espíritos vivem, se percebeu que há uma relação do estado em que eles estão com a conduta que eles têm e tiveram. E aí nasce também uma doutrina moral, né? Que evidentemente uma doutrina moral não nasce do estudo da matéria, mas do estudo do ser espiritual, inteligente, do ser que tem vontade, do ser que age e que vive em sociedade, naturalmente nasce consequências morais baseadas nessas próprias leis científicas que o Espiritismo trouxe. Então é fenomenal, né? Como tudo se encaixa de uma maneira assim que muito bela, muito racional e simples, né? Não tem uma complexidade como algumas teorias científicas têm. Kardec apresenta ali um pequeno. Veja, aqui ele apresentou nesse item pequenas considerações que você vê que dá uma noção do todo muito fácil de entender, sem nenhuma complexidade, né? Agora, imagina tudo isso somado aos fatos. O que mais que você vai dizer? Que não é ciência, que não é possível. Para mim, é, é muito belo esse quebra-cabeça, muito bem encaixadinho que Kardec deixou. E confesso que hoje o assunto que mais me prende é como que uma coisa tão bem feita assim caiu em desuso. Esse é um fenômeno que para ser estudado. Como que pode um escritor tão bom assim, com uma doutrina tão bem fundamentada assim, ter caído no esquecimento que caiu? Esse sim é uma coisa interessante para ser estudada, né? É Porque sobrenatural, para Michel? mim, isso é sobrenatural. É difícil de entender, né? A gente até hoje tenta teorizar o que aconteceu e talvez, por exemplo, refletindo e ouvindo outros estudiosos de Kardec, né? Como o próprio Cosme é um exemplo, né? Talvez é porque admitir essa ciência mexe drasticamente nos interesses da humanidade, né? Talvez tenha sido isso. Porque admitir como fato científico essa existência dos espíritos, a sua comunicação e as suas consequências morais, mas admitir mesmo, da mesma maneira como a gente admite a física, a biologia, a química, talvez, como pensa o Cosme, realmente mexe muito com os interesses humanos, então seja por isso que houve essa resistência, né? É uma explicação possível, porque em termos de qualidade, de escrita e de argumentação, olha, cada vez que eu aprofundo mais outros autores, eu fico assim, meu Deus, Kardec é de uma qualidade que impressiona, né? Passo para vocês. Realmente, né? Como o Michel falou, esse último trecho de Kardec aqui é um prato cheio para a gente refletir sobre essas questões do espiritismo enquanto ciência, né? Eu estava pensando aqui, a gente comentou um pouco isso, né? A ciência, ela é um empreendimento muito grande, muito vasto e que é muito difícil você conseguir resumir em apenas um método, apenas uma frase. Existem alguns elementos presentes em várias teorias científicas que são comuns a todas e que a gente observa que marcam, vamos dizer assim, um caráter essencial da ciência, né? Que é exatamente o que Kardec está dizendo aqui, ó.
investigar a causa de um fenômeno. Ele disse aqui: em todos os tempos foram reputados sobrenaturais os fenômenos cuja causa não era conhecida. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o Espírito, etc, etc. Então, toda vez que o ser humano não conhece a causa de um fenômeno, ele fica no domínio vou usar uma redundância aqui, do não conhecimento daquele fenômeno. Desde os tempos antigos, conhecer um fenômeno era conhecer a causa daquele fenômeno. Se eu não conheço a causa, eu não posso dizer que eu conheço de fato aquele fenômeno, mas eu vou tentar explicar de maneiras diferentes aquele fenômeno. Eu vou tentar explicar através de superstição, do maravilhoso, etc. Por exemplo, a gente costuma dizer na filosofia que existem vários tipos de saberes, né? Tipos de conhecimentos. Então, existe o tipo de conhecimento do mito, que a gente já citou aqui, né? Quando não se sabia a causa do trovão, a causa da chuva, a causa da sucessão do dia e da noite, você atribuía tudo isso aos mitos. Olha, tivemos uma colheita ruim na agricultura. Não se conhecia a bioquímica do solo, os nutrientes, não se conhecia a meteorologia, não se conseguia prever o tempo. Atribuía-se tudo isso ao sentimento dos deuses. Olha, o deus Apolo está bravo com a gente, então eu acho. Aí o ser humano tenta explicar, porque ele sempre busca uma explicação. Talvez seja porque na última oferenda do mês passado a gente só matou um carneiro, não matou 2. Esse mês vamos matar 2 para agradar o deus Apolo. Era assim que funcionava. Quando não tem uma explicação científica, racional, outra explicação toma conta. Ou é a explicação mítica, ou é a explicação religiosa, ou a pessoa não dá nenhuma explicação, ela só sabe que acontece daquele jeito. Por exemplo, eu costumo falar para os alunos, né? Minha mãe me deu própolis a vida inteira para eu tomar. Mas ela não sabia o que causava de fato a melhora ali. Ela não sabia explicar, do ponto de vista da reação bioquímica do própolis com o meu corpo, o que acontecia para curar a doença. Ela só sabia que funcionava. Ela me dava o própolis, eu melhorava, e aí, na prática, ela via que funcionava. Mas não tinha ainda uma teoria científica que explicasse o que estava causando aquela melhora. É um conhecimento que a gente chama de senso comum, porque é um conhecimento que vem de geração para geração, vem da tradição. É um conhecimento que não está examinado ainda. É uma crença que ainda não foi examinada de maneira rigorosa. Depois a ciência pode vir e mostrar se aquela crença é verdadeira ou não. No caso desse exemplo que eu citei, se vocês pesquisarem no Google aí, recentemente surgiram estudos publicados pela Unesp mostrando que de fato o própolis ele tem propriedades antibióticas. E aí o pessoal foi e demonstrou exatamente como o própolis age no corpo, ou seja, aquela crença que era do senso comum agora foi demonstrada pela ciência como sendo verdadeira. Descobriu-se exatamente o mecanismo, como é que funciona. Tem outras crenças do senso comum que são falsas. Por exemplo, tomar leite com manga mata. Não é isso? É uma crença que vem do senso comum, da tradição, que depois é demonstrada falsa quando se investiga aquilo. Você vai separando o joio do trigo, vai mostrando o que é possível e o que não é possível, quando a ciência vai se debruçar sobre aquele fenômeno. É isso que o Espiritismo faz. É isso exatamente o que o Espiritismo faz. Ele descobre uma nova lei e as coisas passam da ordem do sobrenatural para o natural. Agora, só para comentar o que o Michel falou, e o Lauro já tinha dado um exemplo também, sobre a descrença das pessoas em um dado período histórico com relação a um fenômeno que possa ocorrer, a uma descoberta da ciência, como é o caso da eletricidade, que o Michel comentou do texto de Kardec, e o caso do avião, que o Lauro citou.
Se você voltar 200 anos atrás e falar que uma estrutura de metal que pesa, sei lá se chega a pesar tonelada um avião, vai para os céus e vai carregar 300 pessoas no ar por horas seguidas, quem que acreditaria nisso? Vai falar, não, só bruxaria, só o diabo. Kardec falava isso, né? Olha, se você voltar 50 anos, ele dizia na época dele, e falar para uma pessoa que você vai levar uma mensagem com uma velocidade enorme como a eletricidade faz, a pessoa ia falar, não, só quem tem o poder de ter essa velocidade é o diabo. Então, grandes descobertas, elas encontram naturalmente, porque o preconceito humano é muito grande, elas encontram uma resistência muito grande. Basta a gente pensar sobre Galileu. Ao longo de milênios, acreditou-se que a Terra era fixa. Vocês imaginem a, a pessoa acreditar que a Terra é fixa, que ela não se move. E de repente você fala para a pessoa, um homem, Galileu, fala: olha, acho que toda a história da humanidade está errada, a Terra não é fixa. Esse pé, esse piso, esse chão que está sob os meus pés, que eu acho que estou parado, não é. Você, na verdade, a Terra está flutuando em torno do Sol. Vocês imaginem a loucura que seria defender isso no século XVII. E o Copérnico já tinha levantado essa bola 100 anos antes de Galileu. E depois de Galileu ainda demorou para essa ideia ganhar a opinião da ciência no geral. Ou seja, foi no mínimo 100 anos, põe uns 150 aí, para as pessoas começarem a aceitar a teoria chamada heliocentrismo, né, que na verdade era o Sol no centro e não a Terra no centro. E eu, do meu ponto de vista, eu acho que o que Kardec faz é mais revolucionário do que Galileu faz. Porque para pensar qual é a questão que mais preocupou o ser humano em toda a história da humanidade. Em toda a história da humanidade, qual a questão que mais preocupou o ser humano? O que é a morte? O que vem depois da morte? Eu não consigo pensar em outra questão que tenha sido mais que tenha preocupado mais o homem, que tenha sido envolta em mais mistérios e que tenha aguçado mais a curiosidade e a preocupação mesmo, a angústia do ser humano com relação a esse tema que é a morte. Então, você dizer para a pessoa que existe uma teoria científica que resolve esse problema, a descrença do ser humano é muito grande quando uma crença vem confrontar uma outra crença muito solidificada nele. É como se a gente dissesse assim: olha, ao longo de toda a história, o ser humano sempre quis crer que existia algo depois da morte. Agora que vem o período da ciência, parece que realmente não existe nada, parece que o materialismo venceu. Aí as pessoas, elas queriam crer, só que elas vão aceitando e vão acreditando. Não, realmente agora a gente tem que aceitar. O materialismo venceu, nada disso existe, vamos abandonar as ilusões. Aí você vem e fala para ela que está errada, depois dela já fazer esse processo de convencimento, de aceitar que não existe mesmo luz no fim do túnel, ela fala: não é possível, eu não posso, isso não pode ser verdade. E aí ela começa a negar os fatos, começa a negar. É isso que as pessoas fazem. Então, é muito difícil. Nesses debates que eu já tive, nessas conversas, a própria pessoa que é materialista radical, no dizer dela, não é no meu, é autoproclamada materialista radical, ela disse isso. Ela falou: olha, se existisse uma teoria que provasse a existência da alma, isso seria fantástico, seria uma revolução na humanidade. Mas o espiritismo não é essa teoria. Olha só como a pessoa, como o ser humano é curioso. A coisa está diante dos olhos dele, mas ele não quer olhar, ele desvia o olho, ele desvia. Ele não quer olhar, ele se recusa. O ser humano é assim.
É preconceito, é o orgulho humano é muito profundo em reconhecer que está errado. E o interesse, como disse o Michel, né? As pessoas têm interesse que as coisas continuem como elas estão e que não mudem. Porque vai saber que revolução iria provocar se o espiritismo tivesse o conhecimento de todos, né? É o orgulho, exatamente. O pessoal está comentando aqui, a Vanusa, né? O Michel até colocou o peso ali do. Eu falei, será que tem algumas toneladas? É óbvio que tem, né? Tem muitas, olha lá. Ó. Fala para uma pessoa que um objeto pesando 80 toneladas ia voar e carregar 300 pessoas através do Atlântico, da Europa para o Brasil. Não, o cara ia falar que a pessoa está delirando, realmente, que precisa ir se benzer com o padre, confessar os pecados ou ir consultar com o médico. É a mesma coisa, você fala, tá cheio de espírito aqui. Aí o cara fala, não, endoideceu. Mas vamos ter paciência, né, gente? Daqui uns 300, 400 anos a gente volta a conversar e ver como é que tá a situação. Não, e diante de tudo isso que vocês trataram, aí me levantou uma dúvida que, que talvez, né, possa ser uma das causas. Veja, se entrasse o século XX com todo o movimento espírita no mundo, onde existisse um movimento espírita, com os mesmos moldes aplicados por Kardec, pelo movimento da época, né? Então, evocação, grupos pequenos, grupos maiores, sociedades, enfim, será que talvez a academia ela não se dobraria diante dessa realidade? Porque agora, veja, contra fatos não há argumento. Então, um acadêmico ele não poderia negar algo que todos estavam praticando. Então, o que ele teria que fazer? Ele teria que ir atrás e experimentar também, uma vez que ele quisesse provar o contrário. Esse raciocínio, será que ele é lógico? Passo para vocês aí. Assim, o Kardec fala lá no item 7 da introdução do Livro dos Espíritos que a academia seria levada pela força das coisas, né? Então, primeiro a humanidade, em geral, aceitaria o espiritismo e praticaria o espiritismo a ponto dela não poder ignorar isso e nem mais tratar como uma ilusão. Então, é como se de fora para dentro houvesse uma invasão e um natural progresso da sociedade, né? É o caminho que Kardec aponta e que provavelmente, a gente não sabe em quantos séculos isso vai acontecer, é assim que vai acontecer. Porque, em geral, as pessoas, elas têm as suas crenças, os seus conhecimentos, os seus interesses, os seus preconceitos. Há já uma tendência materialista, embora não seja 100%. Então, talvez. Agora, claro que o Espiritismo, tendo seguido conforme Kardec queria, facilita esse progresso, não só da visão da academia, mas da própria sociedade, né? Claro que a partir do momento que as pessoas começaram a fazer um espiritismo, ou chamar de espiritismo uma coisa com menos critério e qualidade que Kardec, aquilo que já era difícil fica ainda mais, né? Porque mesmo ele apresentando o espiritismo muito bem argumentado, mostrando a sua aplicação, os seus fenômenos, tudo mais, ainda havia um período de convencimento, né? Imagina não apresentando assim. Então, com certeza tem um impacto o comportamento dos próprios adeptos do espiritismo com relação a isso. E tem mais um ponto que Kardec coloca lá na Viagem Espírita, ele coloca isso, e que a gente não pode ignorar. Kardec fala que o espiritismo não tem só inimigos encarnados. Isso é uma coisa muito interessante que ele trata na Viagem Espírita de 62. O espiritismo também tem inimigos desencarnados que não querem que a humanidade
se certifique da existência do próprio mundo espiritual, né? Porque eles também têm os seus interesses de dominação, de obsessão, de manter na ignorância. Então tem mais esse elemento que internamente nós espíritas podemos tratar, né? Que é o interesse dos próprios espíritos, como a própria história mostrou, alguns espíritos que vieram aí, se apresentaram como líderes do movimento espírita, negando os próprios princípios de Kardec, né? Mostrando, como Kardec disse, eles vão se infiltrar como amigos, mas serão os Judas do Espiritismo. Kardec chega a usar essa expressão. E a gente vê que isso aconteceu, né? Você vê que muito daquilo que foi contra Kardec não foram os de fora que fizeram, foram os internos, né? A profecia de Kardec, a previsão de Kardec, ela ela aconteceu. Então, realmente, mas como eu disse antes, eu tendo a pensar e entender como Kardec, como ele disse, vai acontecer ó, algum movimento aí geral a ponto de, entre aspas, forçar a própria academia a admitir isso, né? Mas não que algum dia isso passe a ser algo da academia, né? A não, o espiritismo é uma ciência independente, não é que a academia daí ela vai fazer espiritismo, também não é isso, né? Mas no sentido de que a humanidade vai reconhecer que, olha, quando for para tratar dos espíritos, a gente tem aí uma ciência que é a ciência espírita. Assim como um cientista, quando entra no campo de outra ciência, ele mesmo já cita, né, os teóricos daquela ciência. Pela própria teoria espírita, que coloca que há uma lei de progresso, a gente coloca isso como dizendo vai acontecer, a gente só não sabe quando, porque também há uma lei de liberdade, né? Uma lei de liberdade, então em algum momento vai acontecer. E também tem um outro fenômeno que também o espiritismo pode raciocinar em cima. Todo mundo vai morrer, né? Então, a discussão tem, não tem, há ou não há, bom, muito simples, as gerações não tem, ninguém vai ficar, né? Todos nós espíritas e todos nós materialistas, nós dentro aí de 80, 50 anos vão estar tudo morto, né? Então, ah, no mínimo vai demorar esse tempo para nós tirar a prova de quem é que estava certo. Só que o problema é que se o materialista tivesse certo, não tem como dizer eu estava certo, porque daí tem, né? Acabou. O espírita, pelo menos, vai poder dizer eu estava certo. O materialista nem isso vai poder dizer, porque pela a ideia materialista não tem depois, né? Mas só para finalizar a minha parte, duas questões aqui eu quero mostrar. Acho que o Lauro tirou o texto, mas olha que interessante, isso que a gente está discutindo está no próprio texto que a gente leu, né? O Kardec diz assim: o grande juiz nesta questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Olha como ele mesmo já, tá lá no parágrafo que começa direis, lá para cima, Lauro, vai subindo aí que eu te mostro, só para a gente ver. Aí, ó, baixa agora, volta. Na metade final do parágrafo, ó. O grande juiz nessa questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Que é o mesmo exemplo que o José deu do Galileu, né? Na hora ali é um absurdo. Passado aí quantos anos hoje, ninguém mais contesta. Ninguém mais contesta, entre aspas, porque agora virou modinha, né? O pessoal aí anticientífico. Mas é conceito geral, é aceito de maneira geral as ideias, né? A mesma coisa vai acontecer com o espiritismo no futuro. Ele mesmo coloca isso, né? Engraçado que ele usa sempre, até para falar do espiritismo, o futuro do espiritismo, ele usa como exemplo a própria história das ciências, né? Isso é uma coisa interessante, Carlos. E por fim, tem aqui uma fala da Henriette, que ela fala da ideia da imperatriz que pediu para tirar a reencarnação da Bíblia. Essa história surgiu com o Divaldo aí no meio espírita, né? Que hoje os historiadores dizem que isso nunca aconteceu, né? Não há nenhuma comprovação de que essa história que a imperatriz pediu para tirar
a reencarnação da Bíblia. Isso aí surgiu no. O Divaldo era um dos que falava nas palestras. Hoje, quando você conversa com os historiadores, eles dizem que essa história não tem nenhuma comprovação, não tem nenhuma comprovação científica histórica, né? Isso aí é lenda que teria acontecido, né? É interessante, o Divaldo tinha isso, ele inventava umas coisas que ele narrava como sendo história, mas ele dizia, vinha dele, da cabeça dele. Tinha uma história que ele inventou sobre Kardec ter uma verruga, por isso que ele usava um cavanhaque, porque diz que Kardec incomodava muito essa verruga, ele se sentia muito feio. Eu já vi o Divaldo contando isso. Não existe lugar nenhum, só na cabeça do Divaldo. Ele tinha essas coisas meio de inventar umas histórias que só ele. Então não tem. Já ouvi alguns historiadores falar que essa história aí não tem comprovação histórica, né? É uma lenda. Bom, eu acho que é isso, né? Da minha parte, eu quero agradecer ao José, ao Lauro. Muito bom hoje as reflexões, os comentários, as participações. E eu agradeço a todos. Amanhã, às 14 horas, estamos ao vivo aqui de novo para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Passo para você se despedir. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Estudo excelente. Agradecer também os comentários da Henriette, da Vanusa, todo mundo que acompanhou com a gente. A Francisca comentou aqui, né, que começou a seguir recentemente a gente. Ela me mandou mensagem no Instagram, fazendo algumas perguntas sobre o Espiritismo, né? Seja bem-vinda, Francisca, ao nosso estudo. Espero que você tenha gostado e que acompanhe sempre a gente aí, tá bom? É isso, pessoal. Vamos seguir estudando Kardec. Semana que vem estamos aí mais uma vez para tratar do diálogo do cético. Muito obrigado, um grande abraço a todos. É isso aí. José, Michel, obrigado ao pessoal do chat. Amanhã, né, estaremos juntos aí para continuar estudando o Evangelho e na sexta-feira o Livro dos Médiuns para assinante. Então, se você tem interesse em participar desse estudo do Livro dos Médiuns, corra aqui no KardecTube, já aperte lá, seja membro, escolha a opção Amigo do KardecTube e venha fazer parte desse estudo que está muito bom, pessoal. Um abraço a todos.